Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você vai assistir a esta aula da EBD. Graça e paz da parte de Deus para você e para todos nós. Muito bom estarmos juntos. Essa é Igreja Batista de Barão da Taquara, na sua escola bíblica dominical. Mas você pode assistir na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, não tem problema nenhum. É Escola Bíblica Dinâmica, EBD, Escola Bíblica Dinâmica. E nunca foi tão dinâmica e ao mesmo tempo tão parada, porque você está sentado aí, tomando seu café da manhã e eu aqui falando com você. Mas vamos começar, como assumi o compromisso com você semana passada, respondendo algumas perguntas. Eu separei duas, não sei se vai dar tempo, mas eu creio que dá tempo sim. A primeira esse eu não consegui pegar o nome da pessoa, mas é só para você deixar bem anotadinho na sua cabeça as personagens bíblicas e entender que Abraão e Sara tiveram Isaac. Abraão sozinho teve Ismael, não é que é sozinho, né? Abraão e Agar tiveram Ismael, mas o filho da promessa é Isaac. Isaac se casou com Rebeca. Depois você pode olhar lá no livro de Gênesis. Os dois tiveram Esaú e Jacó. Os dois irmãos, Esaú e Jacó. Você sabe a história da primogenitura aqui. Esaú que era mais velho, mas Esaú ficou mais ligado a Ismael, do que a família de Isaac. Aí você vê aqui, Jacó é o grande coelho aqui. Jacó teve quatro esposas. Raquel, a quem ele amava, a sua serva Bila, Lia e Zilpa. Olha que coisa legal, sim. Então Jacó é neto de Abraão, viu? É simples isso. E Jacó tem, com essas mulheres aqui tem 6 filhos e uma filha. Aqui tem 2 filhos, aqui tem 2 filhos, aqui tem 6 filhos e uma filha, aqui tem 2 filhos. Então dá um total de 13, mas como mulher não era contada, o total é 12, são 12. São 12 filhos, os filhos de Jacó. É bom que você entenda isso para perceber o quanto Lia é importante. Eu vou pro lado de cá, mas logo eu volto para lá. Só para você entender aqui, a Raquel tem 2 filhos, José e Benjamim. A Bila tem 2 filhos, vai ter Dan e Naftali. A Zilpa tem 2 filhos, Gade, acho que é isso mesmo, Gade e Aser. Lia, que era rejeitada, tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Viu que esses nomes aqui, tirando José, ninguém tem importância, mas aqui todos têm importância. Aliás, 2 são muito importantes: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Destaques: Levi
e Judá. Judá é a descendência do rei Davi. Levi é a descendência do sacerdote Arão e, obviamente, Moisés. Eram irmãos. José teve 2 filhos, Efraim e Manassés. Aí você vai me perguntar, por que 12 tribos se tem toda essa confusão aqui? Porque eu tenho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E José não recebe tribo. Quem recebe é Efraim e Manassés. Então 12, 13. Ué, como é que pode isso se são 12 tribos? É porque a tribo de Levi é uma tribo separada, santa. E a tribo de Levi não recebe território. Então a gente tem 12 menos 1, 11, 12, aí você tem, vamos lá, tenho 12 menos 1, 11, menos 1, 10. 10, porque José não entra. Efraim e Manassés, ele recebe terra em dobro. Efraim e Manassés, 11, 12. 12 tribos são essas, as 12 tribos de Israel. Deu para entender? Se não deu para entender, você lê. Lê. Faltou aqui Gade Acer, mas ele está me chamando a atenção. Se não deu para entender, você lê, mas você já compreendeu agora como é essa subdivisão. Na verdade, essas tribos aqui são bisnetos de Abraão. Nosso pai na fé. Deus fez uma promessa para Abraão que só se cumpriu em Jacó e seus 12 filhos. Dá uma parada aqui, agora vamos à segunda pergunta. Pois é, eu dei a resposta todinha e não disse qual era a pergunta. Qual pergunta? A pergunta é a seguinte, a pergunta que surgiu aqui enquanto a aula rolava semana passada, como é que se organizavam as tribos? Como é que a gente pode chamar de tribos? As 12 tribos de Israel. Aí eu resolvi fazer esse gráfico. A segunda pergunta na verdade é um comentário que foi transformado em pergunta pela diretora. A diretora é a diretora, né? Ela é demais. A irmã Esté é uma benção. A pergunta é a seguinte, vamos à pergunta. A Marília está com o meu celular e nós estamos gravando o celular dela. Mas eu acho que eu vou lembrar do conteúdo da pergunta a gente pode chamar Deus de você? Nas orações, a gente pode chamar Deus de você? Aí você que fez essa pergunta, ou você que não fez, pode investigar na internet, e aí você pode colocar assim, você pode chamar Deus de você? Aí as explicações são muito, muito interessantes. Mas, biblicamente falando, a gente tem que ter cuidado com isso. Por quê? Se você chamar uma pessoa de você, tem uma história por trás de você, né? Você já deve ter ouvido falar nisso, né? Vossa mercê, vós me ser, até chegar em você, e agora o pessoal já nem escreve você, já faz isso aqui, né? É claro que tem uma explicação linguística para essa história de você. E a gente tem muita gente também que se incomoda com tu, tanto com você como tu. Mas eu tenho uma explicação aqui histórica e depois eu vou dar uma explicação bíblica. A histórica é a seguinte, é que a nossa Bíblia, você já deve ter olhado lá no começo, a Bíblia, a maioria das Bíblias é a tradução de João Ferreira de Almeida. Na verdade, esse João Ferreira de Almeida era um português de Portugal. Então, as nossas primeiras versões da Bíblia eram traduzidas do português de Portugal. E até hoje a relação interpessoal é em cima do tu. A segunda pessoa é sempre tu. É muito curioso esse negócio que mantém um certo afastamento e ao mesmo tempo uma proximidade para a língua original.
Então, o problema não é o que fala, o que a gente fala. Hoje a gente vê algumas pessoas orando paizinho, com uma intimidade com Deus extraordinária. Mas eu quero dizer uma coisa para você, o problema não é só o que você fala, mas é como você sente a sua relação com Deus. Eu vou pedir a Marília para ler Êxodo capítulo 33, versículo 20. Êxodo 33, versículo 20. Você vai ouvir o que ela vai ler, que isso se refere à santidade de Deus. A gente tem que ter cuidado com isso. E se você olhar Êxodo capítulo 3, você sabe da história quando Moisés vai se aproximar da sarça e a voz sai da sarça dizendo: tira a tua sandália porque o lugar que você está pisando não é santo. O problema não era o sapato de Moisés, entende? Porque a sandália tinha um significado especial para eles lá, que era uma proteção, e você não tem como se proteger diante da santidade de Deus. Eu vou pedir para a Marília ler 33, 20. Você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Veja, aí é a palavra de Deus para Moisés. Moisés pede para ver a face do Senhor e o Senhor bota a mão, Deus tem mão, não sei lá, coloca a mão numa fresta da pedra e passa, deixa Moisés lá na fresta e passa, e só em passar a santidade de Deus diante de Moisés, o rosto de Moisés ficou florescendo, e as pessoas lá embaixo, quando ele desceu, pediram para ele botar um véu na cabeça. Então com Deus não se brinca. Deus, algumas pessoas querem mostrar que tem tanta intimidade que atravessam para o lado da irreverência e começam a tratar Deus de você, de meu parceiro, e aí, camarada? Não dá, não é assim, não é assim que nós nos tratamos, não é assim que a gente trata uma pessoa quando a conhece, não é assim que você trata um juiz, por exemplo, quando você está diante do tribunal, você não chama ele de Vossa Excelência. Não estou dizendo que você tenha que chamar Deus de Vossa Excelência, mas há que ter temor e tremor diante de Deus. Há que ter respeito diante de Deus. Você não está falando com seu coleguinha de bola de gude, eu aprendi assim. Eu não estou falando com o meu irmão. Não é isso. É por isso que todas as orações que nós fazemos, fazemos. Abre João 17,6, Marília. A gente faz a oração em nome de Jesus, porque é Jesus quem abriu o caminho para que nós chegássemos a Deus, e o Espírito intercede por nós. Veja que coisa interessante, é sério esse negócio da santidade, mas às vezes também a gente cria um rótulo, né? A verdade é essa, que nós somos de outra geração do que essa que está aí, que não tem-se nem respeito com os pais, não tem respeito com a autoridade. Nós estamos num mundo líquido, como diz Balmer, né? Então a gente está... Nossa, ficou chique isso, né? Eu não faço isso muito não, desculpem. Como diz um sociólogo que pensa sobre... O nome do cara é Balmer, que pensa sobre essas relações interpessoais. A gente não tem respeito com o policial. A gente não tem respeito com ninguém. Então, o reflexo disso, que a gente também pensa que Deus é parceiro de boteco, como dizia meu pai. Lê, por favor, João 16, 23, que eu te dei, ou 17, 6? 17, 6. Pode ler, 17, 6. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora 16, 23. Vejam, é Jesus quem está, João, quem está registrando as palavras de Jesus. Discurso de despedida de Jesus. Naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Vejam, no dia que Jesus voltar, a gente não vai precisar de mais nada. Mas enquanto ele não volta, a gente pede em nome de Jesus. Eu vou dizer para os irmãos, sinceramente, me incomoda muito mais
a pessoa terminar uma oração e não pedir em nome de Jesus, do que falar tu, Senhor, ó, você. Me incomoda muito mais do que falar me ouve, por favor, em nome de Jesus. Então, é só uma... Gastei muito tempo, né? Mas é isso que tem que ser dito. E aí chega, né? Vamos às conexões. Pode fazer suas perguntas aí, coloca aí no chat. Isso é interessante, essa interação, essa oportunidade de conversarmos. Mas a gente também tem que ter consciência de que a lição vai começar agora, porque antes eu só respondi 2 perguntas. Vamos fazer o seguinte, você manda as suas perguntas e eu vou... Perguntas relacionadas à lição, e eu vou selecionar apenas uma para responder aqui. E também, se você tiver dúvida fora da lição, eu sugiro que você volte lá no Sextou Labarão, que tinha uma época que o pastor respondia, e está na internet. Pergunte ao pastor, porque aí você vai falar sobre todo tipo, vai ouvir perguntas e respostas sobre todo tipo de assunto. Aqui o meu assunto é só essa questão das conexões, e eu quero parabenizar e justificar quem fez as perguntas. Primeiro, parabenizar porque as perguntas têm a ver com a lição, porque a gente falou de santidade, então obviamente a gente quer contextualizar isso. E porque a gente falou também de tribos, né? Falou da divisão das tribos, então as perguntas são muito coerentes e sempre muito, eu gosto muito, são muito bem-vindas. Vamos às conexões, e hoje nosso papo é Tiago. Tiago é igual a Jacobs. Jacó, o nome Tiago é o nome de Jacó. Então vocês imaginam se o povo de Israel não ia ter mais Jacó do que José? É verdade, o povo de Israel tinha muito Tiago. Você vê que no meio dos apóstolos de Jesus tinham 2 Tiagos. Na relação dos irmãos de Jesus também tinha um Tiago. E olha, você vai ver ao longo da história bíblica vários Jacós e Tiagos, que é uma homenagem que se faz, mesmo sendo suplantador, esse nome vai ter muita força. Mas que Tiago é esse? Bem, a gente tem um Tiago da musiquinha que você aprendeu quando era criança. Pedro, Tiago, João no barquinho. Esse Pedro, Tiago e João, esse Tiago não é o Tiago da carta. Ué, por que não? Pedro é famoso, João é famoso, e o Tiago, por que o Tiago foi cortado? Por que não é esse? Porque esse foi o primeiro mártir do cristianismo. Está escrito lá no livro de Atos, e eu não anotei aqui. Mas o Tiago é o primeiro a ser martirizado em nome do Evangelho. O cara era tão íntimo de Jesus que morreu. Agora quem ficou no lugar dele foi o Tiago, que é meio irmão de Jesus. Por que meio irmão? É irmão por parte de mãe, porque o pai desse Tiago é José, e o pai de Jesus é Deus. Que coisa incrível, não é? Agora, abra por favor, Marília, Tiago capítulo 1, versículo 1. Olha, Tiago é uma carta apaixonante. E eu vou dizer uma coisa para vocês, com toda a língua grande que eu tenho, e com toda a honestidade que me caracteriza. Tiago foi o primeiro grande texto bíblico que na adolescência me sacudiu. Eu já era cristão. Mas Tiago é um texto do Novo Testamento muito prático, fácil de ler. Ele usa exemplos, ele tem uma eloquência, mas é um livro que se aproxima muito, por isso as conexões, de 2 textos bíblicos. Que textos são esses? Primeiro, um relacionado ao Novo Testamento, que é as bem-aventuranças. Ele está muito ligado ao Sermão do Monte e às bem-aventuranças. Muito ligado ao Evangelho de Mateus, capítulo 5 a 7.
E o segundo é o livro de Provérbios. O jeito de Tiago escrever é como se fosse um papo com uma pessoa mais velha, um papo com um sábio. E é por isso que a gente faz conexão de Tiago vai fazer conexão com Tiago e o livro de Provérbios e Eclesiastes, porque são os livros mais fortes de sabedoria que nós temos no Antigo Testamento. Mas leia aí, Marília, para eu fazer um comentário. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Vejam, acabou a saudação, é só isso. E você já decorou, né? Tiago, servo de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, um irmão falar que é servo do outro irmão carnal é muito difícil. Porque o Tiago que escreve é meio irmão de Jesus e ele teve que passar por um processo de conversão pesado, difícil. Ele foi educado do mesmo jeito que Jesus, lá com José e Maria. Ele também passou por todo aquele conhecimento do Bar Mitzvah, sabia muito do Antigo Testamento. E esse é o Tiago que aparece em Atos capítulo 15, quando vai ter aquele embate entre Paulo, Pedro e todos os cristãos sobre a evangelização dos gentios. E ele é um sábio. E é muito interessante porque a gente já está numa subdivisão da Bíblia. Eu não posso esquecer de falar isso, anotei aqui para não esquecer, que Tiago está na subdivisão de cartas chamadas cartas gerais. Hebreus também já é cartas gerais, né? Eu falei isso e eu preciso repetir. As cartas de Paulo, você tem, antigamente era assim, né? Carta. E você tem a carta e você tem o destinatário. Corinto. Aqui é o selo. Aqui você tem... Isso aqui é a estrutura das cartas paulinas. Você tem quem escreveu e tem para quem ele escreveu. Você tem carta que é para a igreja e tem carta, por exemplo, que é para a pessoa. Timóteo. Essa é uma carta pessoal lá. Então você tem Filipenses, tem todas as cartas de Paulo lá. Não vou ficar falando as cartas de Paulo, não vale a pena a gente ficar falando isso. Essas cartas aqui são chamadas cartas gerais porque a gente tem, por exemplo, Tiago. Mas a gente não tem. São cartas abertas. E a Marília leu aí, né? As 12 tribos que estão dispersas. O porquê que Tiago escreve a saudação dele assim? Porque as 12 tribos, aquela história que eu falei das tribos aqui, na verdade ele está falando de toda a igreja, todo o Israel de Deus. Quando coloca as 12 tribos, você e eu estamos inseridos nessas tribos aí. Então havia uma dispersão, chamada de diáspora, e ele manda essa carta para todo cristão. Se você é cristão, então leia, porque essa foi escrita para você. Quem escreveu, então, foi Tiago. Agora, como é que a carta se estrutura? Alguns comentaristas acham que não tem, como o livro de Provérbios e Eclesiastes, ela não tem um tema específico. Ela vai pensar todos os temas. Mas o comentário que eu mais gostei foi e isso eu estou investigando, ainda não sei, mas estou investigando. Foi o comentário que eu vi que são 12 temas na carta de Tiago para as igrejas. 12 temas, por isso que ele fala as 12 tribos que estão dispersas. Mas a essência toda está no capítulo 1. O Tiago tem 5 capítulos, mas a essência toda está no capítulo 1. Eu vou tentar passear por alguns temas. Olha, muita gente guarda com facilidade a carta de Tiago no capítulo 3, que fala sobre a fofoca, ou sobre a fala, a conversa, né? ou sobre ouvir. Eu vou tentar
falar sobre três desses 12 grandes temas da carta de Tiago. A primeira que me sacudiu, tentação e provação. Parece a mesma coisa, não é? Mas não é. Guarda comigo isso daqui. Eu vou pedir a Marília para ler. Tiago, capítulo 1, versículo 14. Cada um, porém, Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Veja que a tentação é um impulso que vem de dentro para fora. Está entendendo? É um impulso que vem de dentro para fora. Isso é sério. E a aprovação? A aprovação, como é que é a prova? É de fora para dentro. Preste atenção no movimento. A aprovação é de fora para dentro. A tentação é de dentro para fora. Então, por isso é que a gente não pode falar que é tentado por Deus. Porque aqui sou eu. Aqui sou eu. Porque cada um é tentado e atraído, as versões antigas falam, engodado por suas próprias concupiscências. Eu ficava, meu Deus, é engodado por suas próprias concupiscências. Mas tem a linguagem de hoje que você vai entender que Tiago está ensinando que cada um é atraído pelo seu próprio desejo. Então o problema aqui não é o diabo em si, mas é a tentação. Eu vou tentar ser muito didático, eu gostei do exemplo que eu li e eu quero compartilhar com você. Vamos pensar na tentação. Vamos dar um nome à tentação. Ainda bem que está sendo gravado, né? Você não precisa falar, né? Vamos dar um nome à tentação. Eu vou imaginar alguma coisa. A mulher do próximo, não. Dinheiro, não. Vou pensar, por exemplo, no chocolate. Tem gente que chocolate é uma tentação. Não é o meu caso. Sabe por quê? Porque eu como chocolate, mas eu não gosto de chocolate. E tem gente que é chocólatra, né? E ainda se orgulha disso. Eu sou chocólatra. Como assim? Adoro chocolate. É isso. Então, vamos usar o exemplo do chocolate. Não é que o chocolate é a tentação. É isso que eu estou falando para você. Não é que o chocolate é a tentação. Para mim, pode passar com chocolate ali que não me importa. Porque eu não ligo para chocolate. Agora, quem tem o desejo do chocolate, o problema não é o chocolate, é os desejos que estão aí dentro do seu coração. Está entendendo? Isso é que é tentação. É esse desejo. Aí eu me lembro da história do Caim, né? Que Deus fala para Caim lá, olha, cuidado com esse desejo, você precisa dominá-lo. Preste atenção nisso. Eu tenho meu chocolate, eu tenho minhas tentações lá. Então eu tenho que tomar consciência que o diabo também sabe qual é o meu chocolate, qual é a minha tentação. E ele vai me seduzir e depois vai zombar de mim, porque este é o objetivo da tentação. Sabe qual é o objetivo da tentação? Queda. O objetivo da tentação é queda. Olha, então o resultado da tentação, o objetivo da tentação é queda. O objetivo da aprovação é a aprovação e amadurecimento. Você entendeu isso aqui? Aprovação tem a ver com prova, o que vem de fora para dentro, e é uma forma de amadurecimento. Por isso que Tiago vai dizer, tem de grande prazer quando passarem por diversas provações, porque isso vai amadurecer a sua fé. Eu vou pedir a Marília para ler 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. É muito interessante esse texto,
porque ele vai dizer que ninguém é tentado acima do que pode suportar. Ninguém é provado acima do que pode suportar. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Então vejam, não tem tentação que não seja humana, que seja nossa mesmo. Mas a provação é aquele exercício de academia. Você sofre, mas você sabe que é para o seu bem. Você sofre, você não tem controle algumas vezes dos problemas que sobrevêm, você está fazendo tudo certo, mas vem um problema atrás do outro. Isso é provação, não é tentação. Esse é o primeiro princípio que eu queria destacar no texto de Tiago. Lembre-se da oração do Pai Nosso. Jesus ensina a gente a orar: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Tentação sempre está ligado ao mal. Deixa eu falar outra coisa para você que é muito interessante, muito didático aqui nos ensinamentos de Tiago. Aqui um, aqui outro. Aqui outro. Olha, a ordem natural das coisas é assim: a gente ouve, a gente fala e a gente fala logo o que a gente sente. Mas o que Tiago está sugerindo é que a gente faça o seguinte: que a gente descubra quem nós somos, que a gente seja pronto para ouvir, tardio para se irar e tardio para falar. Eu vou pedir a Marília para ler capítulo 1, versículo 19. Tiago 1, 19. Ouçam o que ela vai ler para vocês. Isso é muito didático. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Então veja, desculpem aí, mas eu tenho que falar isso para você. Eu tenho que falar. Crente leva desaforo para casa. É isso. Crente leva desaforo para casa. Sabe o que ele faz? Ele leva o desaforo para casa e leva o desaforo para o quarto. Fecha a porta do quarto e entrega o desaforo para Jesus. E junto com o desaforo fala de todos os seus sentimentos ruins. E aí, sabe o que Jesus faz? Ele troca um fardo pelo outro. Então guarda isso: crente leva desaforo para casa e resolve seus problemas dentro do quarto. Com quem pode resolver os problemas? Com o próprio Jesus. Isso é coisa de cristão. Tem também uma outra dimensão que eu preciso falar com você, de Tiago capítulo 3. Tiago capítulo 3 vai falar sobre a língua. Mas você sabe disso, no Tiago capítulo 3 vai falar que a língua é uma peçonha mortal, é terrível, um órgão tão pequeno que estraga o corpo todo. Tiago vai chegar a dizer que não tem homem, ser humano, nem mulher que controle a língua. Porque se a pessoa controlar a língua, ela vai ser perfeita. Então, na verdade, Tiago está falando de um homem quebrado, e homem no sentido genérico, e da mulher quebrada, e da pessoa íntegra, da pessoa inteira. Mas o que me dá maior temor é Tiago capítulo 3, mas no versículo 1. Eu vou pedir a Marília para ler Tiago 3, versículo 1. Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, o que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Meu Deus, o que é isso?
E aí ele começa a falar da língua. Então, eu tenho que ter um cuidado. Vocês acham que eu gosto disso aqui? E ainda ficar documentado o que eu estou falando? Jesus, é por isso que eu tenho tanto temor, por isso que eu tenho tanto medo desse negócio aqui, porque eu vou ser julgado pelo que eu falo, que a boca fala do que está cheio o coração. Eu tenho medo dos alunos, medo dessa maquininha aqui e medo de tudo isso. Marília, dá uma paradinha, eu vou apagar o quadro novamente. Eu estou no Tiago, capítulo 3, e eu queria que você olhasse que eu vou fazer um vai e vem. Vamos para o 3, depois voltamos para o 2, e depois a gente termina no 4 e no 5. Tiago então vai dizer que a gente vai comparar a nossa língua com o freio de cavalo, vai comparar a nossa língua com o leme de um barco e vai comparar a nossa língua com um fogo. Veja como o Tiago é didático. Ele vai falar que o cavalo é tão grande, tão forte, tão poderoso, e é só com o freio aqui, com o freio na língua do cavalo, que você controla. Quem já andou a cavalo? Que saudade disso. Eu já andei a cavalo. Cavalo não tinha nem o arreio, sabe? Não tinha um arreio, mas freio tem que ter. E depois eu fiquei todo assado, mas eu andei a cavalo e tem que ter esse arreio aqui, que é onde o cavaleiro segura para controlar o cavalo. O bicho é grande, né? A gente monta nele. E é essa coisa da boca que faz a cabeça dele virar para um lado e para o outro. A mesma coisa, os navios e os barcos pequenos também, eles são controlados por um leme. Tem um motor aqui que vai jogando, lançando, fazendo o movimento da água, e é esse negócio que vai para lá e para cá que faz o navio se mover, ou para um lado ou para o outro. Olha que coisa interessante. E um pequeno fósforo, um pequeno fogo pode, uma pequena chama pode incendiar uma floresta inteira. Por que Tiago está falando isso? Tiago está falando isso porque eu e você, infelizmente, a gente é desse jeito aqui, ó. A gente é desse jeito aqui. A gente é incoerente. Pedi a Marília para ler. A gente é incoerente porque com a mesma boca a gente glorifica a Deus que criou todas as coisas. E esta mesma boca a gente fala mal dos outros, a gente faz fofoca dos outros, estraga a vida dos outros, como um fogo incendeia uma floresta. E a gente, sem sabedoria, vai guiar o barco para o lugar errado. E a gente, sem sabedoria, é igual ao cavalo que não foi domado. Então, cuidado, seja pronto para ouvir, tardio para falar, puxe um pouco o pé do freio. Eu sou boca grande, eu tenho que ter cuidado com o que eu falo. E também ser tardio para ficar com raiva. Eu vou pedir a Marília para ler Tiago capítulo 3, versos 9 e 10. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Se você for olhar, logo em seguida ele vai falar assim, não dá para colher manga na goiabeira. Se você fizer isso, é doido, porque goiabeira dá goiaba, mangueira dá manga. Então preste atenção nisso. Ele vai falar sobre a incoerência de todos nós, seres humanos. Então a gente vai precisar da sabedoria que vem do céu. Tem uma outra informação, capítulo 2, abre lá, capítulo 2, que também nos ensina muito, que é a questão da fé.
É a grande polêmica. Aliás, quem gosta de polêmica sabe disso, né? Uma grande polêmica que se criou em torno de Martinho Lutero e de Tiago. Porque no começo, quando Martinho Lutero estudava, ele dizia que essa era a carta de palha. Porque, na verdade, Tiago vai falar de uma perspectiva da fé e Lutero fala de outra perspectiva da fé, porque parece, quem lê a primeira vez, que Tiago está falando que a gente é salvo pelas obras, mas não é isso. No final da vida, Lutero percebe a interpretação que fez de forma errada, e ele fala que Tiago e Paulo estão falando sobre a mesma coisa. Uma coisa é o que Paulo fala, que a gente é salvo pela graça por meio da fé. Esta é a fé salvadora. Mas como é que você prova que você foi salvo mesmo pela graça por meio da fé? Pelas obras que você pratica. Então, Tiago está falando para crentes e está falando sobre uma fé prática, uma fé que faz, uma fé que faz acontecer. Eu vou pedir a Marília para ler, e ele usa dois exemplos bíblicos muito claros, que é Abraão, exemplo de Abraão, e de Raabe. Eu vou pedir para ler Tiago capítulo 2, versículo 19, e eu vou tentar explicar de outra forma para vocês. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até os demônios creem e tremem. Eu vou explicar desse jeito aí que eu estou te falando. Porque o Tiago está dizendo que ter fé é diferente de ter uma crença. Você pode ser muito crente e não ter fé. Porque, na verdade, o diabo sabe que Jesus é Deus. Sabia disso? Então não adianta você falar assim, eu sei que Jesus é Deus. E aí, o que você faz com isso que você sabe? Então o que Tiago está falando é a fé que executa, a fé que faz, a fé que pratica. Porque a fé não é um discurso. Porque você sabe, lendo o Novo Testamento, que o diabo, quando chegava perto de Jesus, falava: o que eu tenho contigo, Senhor? Me deixa em paz. E Jesus dá a ordem, e eles obedecem, e eles temem. E eles tremem diante de Deus. O diabo e os seus anjos, porque o Jesus é todo poderoso. Então qual é a diferença entre crer e ter fé? É o que você faz. O que é que você faz com essa sua fé? Tem gente que tem muita crença. Tem gente que, por exemplo, faz muito discurso de... Isso tem a ver com... Vou abrir um parênteses aqui, com o livro do mês, viu? Que a gente está adotando. Porque não dá para a gente fazer vista grossa em algumas injustiças que ocorrem à nossa volta. Mas também não dá para a gente ser o carrasco do mundo, ou as costas do mundo. Não é isso. A gente não pode ser o bobo da corte. Não é isso. O que a gente está falando é que essa fé, ela age com quem está perto e sem querer nenhum tipo de promoção. Você tem fé em quê? Você tem fé em quem? A fé é o resultado de uma intimidade com Deus. Foi o que aconteceu com Abraão. Deus vai desenvolvendo a fé de Abraão com provas, a ponto de Abraão até abrir mão do seu filho, porque ele sabia que Deus tinha uma promessa e que ele ia fazer alguma coisa. Ele não sabia o que era, mas que ia fazer. A Raabe, que era uma meretriz, mas creu em Deus, e a gente só sabe que ela creu porque ela mentiu e protegeu os espias. Então a fé sempre executa alguma coisa. Não é um rótulo que você recebe. Aprenda a se amar, aprenda a amar os outros. Isso é, cristão é o que segue a Cristo. Então valoriza mais a essência do que a aparência. A gente, como cristão, às vezes cria umas barreiras, né? A gente cria umas barreiras e fala: não,
O que eu faço não me coloca à porta dos céus. Mas pense bem, às vezes a gente também deixa de praticar as obras, a gente deixa de entregar, por exemplo, nosso dízimo, porque a gente acha que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas uma coisa está ligada à outra. É claro que ninguém é salvo por meio das obras, você não faz isso para ganhar mais uma estrelinha no céu, pelo contrário, você faz isso porque você já ganhou um lugar no céu. Eu vou pedir de novo para a Marília parar e a gente vai fazer as conexões, deixar as conexões abertas para o próximo domingo. Então, Tiago começa com a sabedoria e Tiago termina com a sabedoria, porque Tiago vai dizer que a gente tem que exercitar a paciência. Eu vou pedir a Marília para ler Tiago capítulo 5, versículo 11, e Tiago também vai falar da nossa honestidade, porque a gente vai exercitar isso. Eu li uma coisa essa semana que foi muito interessante, falar que a honestidade quase sempre, integridade quase sempre está relacionado com prejuízo. Porque às vezes você, para ser íntegro, você tem que tomar prejuízo em algumas coisas. Prejuízo no conceito normal do mundo hoje. Vou pedir então para ler Tiago 5, verso de 1 a 12. Leia até todo o texto, porque o texto é muito claro. Ouçam agora vocês ricos, chorem, lamentem-se, tendo em vista a miséria que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como o fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nestes últimos dias. Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram seus campos e que por vocês foi retido com fraude, está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou ao ouvido do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem um dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim, e o não, não, para que não caiam em condenação. Então veja, o que Tiago vai dizer, que tem a ver com a nossa vida. Ele está falando de qualquer um que tenha um ajudante e queira, por meio de fraude, estar bem com isso. Ele está dizendo que Deus está vendo tudo isso. E que a honestidade não é só uma questão das grandes políticas, mas está na relação interpessoal entre nós. Se eu pego um livro emprestado e não devolvo, eu estou sendo tão desonesto quanto o outro. E consciente disso, eu estou sendo tão desonesto quanto o outro que pega dinheiro, por incrível que pareça. Porque eu quero me apropriar do que não é meu. Então não a fraude, qualquer uma. E se você cometer esse erro, tenha sabedoria, faltou sabedoria aqui, sabedoria, paciência e perseverança. E como é que a gente consegue isso? Ele vai terminar dizendo sobre oração. Ele vai terminar dizendo qual a importância da oração. Eu vou pedir a Marília para ler,
que ele vai dizer aí, vai de novo comparar com o Antigo Testamento. A oração é a grande chave para isso. Ele vai dizer, se alguém está triste, chore. Se alguém está feliz, canta louvores. Veja aí como é muito prático. Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Abra capítulo 1. Capítulo 1 vai dizer, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, não lance em rosto, e vai ser dado. E peça com fé. É muito interessante você fazer conexão entre o capítulo 1 e o capítulo 5 e perceber que a intimidade com Deus é que vai nos ajudar a vencer as dificuldades da vida. Vou pedir para a Marília ler. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Não lance em rosto, dá de boa vontade. Deus é generoso desse jeito. É tão generoso que eu quero desafiar você a orar comigo agora e pedir para que Deus nos dê muita sabedoria no próximo encontro que tivermos, para que a gente possa entender as conexões, e não é só uma, são várias conexões de ensinos da vida que a gente tem em Provérbios e Eclesiastes, que faz com que a gente seja gente. Gente como gente deve ser. Muito obrigado por você ter ficado até aqui conosco e compartilhado um pouco da palavra de Deus. Para ler 5 capítulos facílimos de lerem, de serem lidos, e que vão ajudar você a tornar a fé menos teórica e mais prática, mais do fazer. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus que tu olhes o nosso coração, que tu atendas a nossa petição e que tu nos dê sabedoria. Sabedoria para vivermos, sabedoria para frearmos a nossa língua, sabedoria para conduzirmos a nossa vida. Dá-nos também sabedoria para executar o que nós cremos, para que a nossa fé seja prática e não apenas uma teoria, uma conversa mole. Senhor, aceita a oração que te fazemos. E muito obrigado porque a gente tem a oportunidade de estudar a Bíblia junto. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém.